Maravilha. Cacai, eu queria um comentário seu sobre uma decisão judicial. Você mesmo mandou para vários jornalistas. Eu queria. Coloquem na tela, por favor, que os arquivo inquérito contra Marcelo Perillo processo de prazo. Notícia saiu aqui no Conjur, né? O Poder Judiciário deve garantir. Aí tem um artigo aqui elogiando a decisão. Né? Marconi Perillo era governador de Goiás, ele foi um dos que acabou sendo tragado lá pela Lava Jato. Pode tirar, por favor, Guilherme. Pode tirar. Pelo aquele clima da Lava Jato. Mas a minha pergunta é sobre... Não estou ouvindo você, Miguel. Opa, não está me ouvindo? Agora estou. Tá. A minha pergunta é sobre... Você podia explicar o que aconteceu em relação ao Marconi Perillo, para a gente entender, e se isso, na sua opinião, é um sinal, né, ou é um indício de que você tem um judiciário menos politizado, mas o lavajatismo ele está refluindo no Brasil. Essa foi uma decisão importante, porque o Marconi, eu sou advogado dele há muito tempo, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Ele era governador do estado, deixou de ser governador para ser candidato ao Senado, estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Faltando poucos dias para as eleições, numa atitude clara de lawfare, num uso indevido, na instrumentalização do Poder Judiciário e do Ministério Público lá de Goiás, eles fizeram uma ação absolutamente despropositada, desprovida de prova, uma ação que chegou, inclusive, não só à busca-apreensão, mas chegou a prendê-lo. Eu consegui uma liminar com 18 horas, mas aquilo foi um desastre, não só na vida pessoal, mas na vida política. Mudou a história política de Goiás naquele momento. Marconi ficou em quarto lugar para o Senado, o candidato dele não ganhou para o governo. Ou seja, é um caso típico de lawfare, um caso típico que você usar a estrutura do Poder Judiciário, os poderes que a Polícia Federal, infelizmente, parte da Polícia Federal aceitou essa manipulação odiosa contra um candidato que era candidato ao Senado, mas que já vinha da quarta eleição como governador de Estado. E, naquele momento, a vitória que nós tivemos da Liberdade já foi muito significativa, porque foi uma demonstração de que, mesmo os tribunais superiores, o Tribunal Regional na época, que era o tribunal que concedeu a liminar, não estava mais disposta a passar de qualquer maneira as mãos e fechar os olhos para os abusos da Lava Jato. Mas ainda os abusos ocorriam. Só depois que nós tivemos as vitórias que tivemos no Supremo Tribunal, depois que houve a manifestação, a decisão de afastamento do Moro por parcialidade e também por incompetência da 13ª Vara, e o Supremo Tribunal aí tomou uma postura muito firme de garantia aos direitos constitucionais, é que nós começamos a ter condições de que os estados, os juízes tivessem essa coragem. Se você for ver, ontem saiu uma matéria dizendo que aquele juiz lavajatista do Rio de Janeiro, o Pretas, teve 2 sentenças que ele fez à época, mais 2, já foram outras, anuladas, devidamente anuladas por abuso. Então, esse caso do Marconi é um caso muito emblemático. É um político que foi 4 vezes governador de Estado, já foi senador da República, foi vice-presidente do Senado Federal, estava em primeiro lugar, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, eu disse à época, quando ganhei a liminar, disse várias vezes em debates, o que foi feito contra ele foi uma politização, uma instrumentalização do Poder Judiciário. Então, é claro, a sua pergunta é muito pertinente, porque é claro que a partir do momento que nós tivemos essas vitórias todas, especialmente no Supremo Tribunal Federal, com a anulação de processos, quando nós ganhamos a ação direta de constitucionalidade, eu fui o primeiro autor para derrubar a hipótese dessa prisão indiscriminada antes do trânsito em julgado. A prisão era a regra, era a época da Lava Jato, todo mundo se lembra. Era a regra absoluta até para forçar as delações. Então, eu penso que essa decisão do juiz agora, o que aconteceu foi que nós fizemos, à época, a liberdade dele, o processo ficou parado, nós ganhamos 2 vezes decisões no Supremo Tribunal Federal para poder colocar, pelo menos nos eixos do processo, para cortar alguns abusos que existiam, quer dizer,
o juiz não obedecia a ordem do Supremo, a Procuradoria queria seguir o processo independentemente daquilo que tinha sido decidido pelas Cortes Superiores. Então, agora, depois de tantos anos, se não me engano, 7 anos, depois de 7 anos, o que o juiz disse com muita competência e muita serenidade e seguindo a jurisprudência do Supremo? Olha, não há nada que está sendo comprovado, não há nada que está sendo investigado, que é pedido reiterado para continuar a investigação, e determinou o arquivamento. É importante que as pessoas reflitam sobre isso. O cidadão, o Estado, tem o direito de fazer, tem até o dever, é mais do que o direito, de fazer a investigação quando há hipótese de um crime, quando há indícios de crime, quando há notícia de crime, ele tem o dever de fazer a apuração. Agora, a força do Estado frente ao cidadão comum é extremamente mais poderosa. A força do Estado é algo que até assusta, né? Porque tem todos os mecanismos para poder controlar a investigação. Se você, em 7 anos, não chega a absolutamente nada para que tenha uma denúncia consistente, se você, em 5 anos, não chega à comprovação de que, efetivamente, a investigação está indo no rumo certo, é claro que o Estado tem que mandar, o Estado juiz, tem que mandar arquivar a investigação. O cidadão não pode ficar a vida inteira por um tempo indeterminado, por isso que existe o Instituto da Prescrição, não pode ficar a vida inteira sofrendo uma investigação, tendo a sua vida enxovalhada, havendo prejuízo pessoal muito grande, familiar muito grande, no caso, político muito grande. O Marconi certamente teria ganhado, estávamos muito próximos da eleição, alguns dias da eleição, ele era de longe o melhor avaliado para ganhar, ele estava em primeiro lugar. Ou seja, essa decisão tem esse componente que é muito importante que a sociedade reflita. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas parou o processo no meio? Não é que parou o processo no meio. É uma investigação de muitos anos sem chegar a nenhum tipo de prova. Eu como sou advogado criminal, só faço isso na vida, eu sei o que é a angústia, o que é a extrema... O que dilacera a vida de uma pessoa que está sofrendo uma investigação. Ainda mais, Miguel, quando é a investigação de um político, que, além de tudo, ainda tem a questão midiática. Porque essas são investigações que são colocadas na imprensa diariamente. Todos os passos positivos, em regra, não são anunciados. Mas toda investigação que se dá, você tem uma busca e apreensão, você tem uma quebra de sigilo, você tem uma quebra de sigilo telefônico ou de sigilo fiscal, tudo isso vai para a mídia. Quer dizer, há um pré-julgamento midiático muito grande. O caso do Marconi é um exemplo típico. O Marconi, depois de ser 4 vezes governador, perdeu o Senado, depois tentou a outra eleição, ainda estava com aquela pecha de que ele, na verdade, tinha tido uma prisão absolutamente desfundamentada, política, injusta, ainda que nós tenhamos conseguido uma coisa que não é tão comum. Nós conseguimos uma liminar em 18 horas. Assim que eu tive a informação, nós conseguimos rapidamente uma liminar para a liberdade dele. Mas o prejuízo estava posto, evidentemente. Então, é muito boa a decisão, e bom que você ressalta isso, porque significa que o Estado está conseguindo fazer uma contenção. O Estado tem que se conter. O Estado juiz é poderoso demais. Ele não pode abrir uma investigação e por tempo indeterminado. Foi isso que ocorreu. Ao longo de todos o tempo que eu sou advogado Marconi, nesse caso, desde o primeiro dia, que nós acompanhamos a investigação, nós tivemos que fazer aquilo que é quase impossível de fazer, que é a prova negativa. Porque, na verdade, quem tem que provar que tem responsabilidade é o Estado acusador. Mas nós, nesse caso, nós fizemos várias vezes a prova absolutamente que não tinha nada, a prova que é difícil de fazer por parte de quem está sendo investigado. Então, essa é uma decisão extremamente importante. É claro que é mais um, eu diria que é mais uma porta que se fecha para os abusos da Lava Jato, que foram vários, que depois ficou muito mais fácil. Após o julgamento do Moro, porque a gente dizia desde o início por que o triplex do Guarujá está sendo julgado em Curitiba. O triplex está em Guarujá. O direito ao juiz natural é o direito constitucional. É porque o Moro queria. O Moro achava que tinha jurisdição nacional. Por que o sítio de Atibaia está sendo julgado em Curitiba? Não tem nenhum sentido isso. Nós falávamos isso desde o primeiro momento. Os advogados discutiam, fiz vários artigos, participei de debates, fiz palestras do Brasil inteiro, mas não. Eles tinham, a República de Curitiba tinha essa questão do juiz universal.
Depois o Supremo Tribunal veio, e o Supremo Tribunal tem dado decisões importantíssimas. A advocacia criminal tem um papel de relevo também, ouço dizer assim, no fortalecimento democrático, porque quando você ganha para que o Estado deixe de ser tão opressor e tão violento, há um avanço no Estado democrático de direito. E é o que ocorre. Você veja, primeiro, quando vieram as delações, o cidadão era preso para poder delatar, delatava e a própria delação, sem nenhuma investigação, sem nenhuma prova de comprovação externa, servia para prisão, servia para busca e apreensão. Aos poucos, nós fomos trabalhando no Supremo, levando habeas corpus com essas teses, e foi se amoldando a jurisprudência muito mais garantista e correta, dizendo o seguinte: não, a delação é meio de prova, mas você tem que depois comprovar o que você disse. Não pode ir o delator lá falar aquilo que a Procuradoria muitas vezes quer que fale, força o cidadão a falar, coage o cidadão a falar, e aquela palavra do cidadão vira lei, vira verdade e resulta em prisão. Isso não é mais assim. E outros países Eu recentemente advoguei, num caso do México, onde o ex-presidente lá, um diretor importante da Petrobras de lá, estava preso há 2 anos e tanto, apenas pela palavra de um delator da Odebrecht aqui. Nós conseguimos um documento da própria Odebrecht, com muita dignidade, para dizer que tinha havido coação, e a Justiça do México, depois de 2 anos e tanto, determinou a liberdade do cidadão. Este caso do Marconi é uma continuidade dessas questões que nós levamos ao judiciário e que, felizmente, o judiciário agora nos acolhe. Qual é a específica do Marconi? Eu repito, tem que haver um prazo para a investigação. Uma investigação que começa sem nenhuma prova, que começa através de notícias que muitas vezes tem interesse político, no caso. Houve uma manipulação para a prisão do Marconi, como foi o caso, para que ele perdesse a eleição. E depois, durante todo esse tempo, com a investigação livre, com todos os poderes que o Estado tem para investigar, que a Polícia Federal tem, que o Ministério Público tem, não se chegou a absolutamente nada. Não pode ser indeterminado, não pode ser por tempo indeterminado, não pode ter investigação da vida toda. Então, felizmente, o Judiciário hoje começa, cada vez mais, a ter a consciência de que se tem esse poder enorme, o Estado tem esse poder enorme de fazer investigação, o Judiciário atende a pedidos para ter busca e apreensão, atende a pedidos para ter quebra de sigilo de telefone, tudo isso também tem que ter os limites, não passado, depois de ter passado determinado tempo. Se não há prova acolhida, evidentemente o Estado tem que pedir o arquivamento do processo.